Boa noite a todos. O tema da nossa aula é equilíbrio químico e durante ela vamos discutir os principais aspectos relacionados a esse conteúdo, algumas de suas aplicações, os conceitos que são importantes para que possamos entender o comportamento de algumas reações químicas, de algumas transformações da matéria e a respeito de como que o equilíbrio químico é importante para o desenvolvimento de alguns produtos e como que eles são aplicados, né, dentro da nossa sociedade. Bom, durante isso trataremos sobre os primeiros conceitos e introdução ao equilíbrio químico, o conceito de reações reversíveis, o estado de equilíbrio químico, os princípios de Le Chatelier e, por fim, finalizaremos falando sobre os equilíbrios em soluções aquosas e sobre o pH e sua importância. Bom, antes de falar do equilíbrio químico de maneira propriamente dita, é importante que entendamos uma ideia sobre equilíbrio. Quando dizemos, a palavra equilíbrio, algumas coisas, alguns conceitos podem vir à nossa mente. Geralmente, esse conceito é associado a, por exemplo, uma balança, que quer dizer proporcionalidade, ou seja, quantidades bem distribuídas de determinadas coisas, quantidades equilibradas. Ou a gente pode pensar sobre algum ponto de vista acerca da estabilidade de alguma coisa, de algum produto, onde em tese não são esperadas alterações significativas dentro dessa perspectiva. No entanto, quando a gente partindo para um ponto de vista químico, o equilíbrio químico ele tem outras características, ele tem outro conceito. Antes de fato discutirmos e aprofundarmos sobre a temática do equilíbrio químico, é importante que façamos essa indagação. É possível retransformar um produto na matéria-prima que o deu origem? Imaginemos, pois, uma pilha de madeira. É possível que, ao incinerarmos essa pilha de madeira e, consequentemente, gerarmos as cinzas, é possível, de algum modo, que essas cinzas sofram algum processo químico e seja transformada em madeira novamente? É possível que, por exemplo, tenhamos uma lasanha pronta e essa lasanha passe por algum procedimento e se transforme novamente no macarrão puro? Então, obviamente, sabemos que isso não são reações possíveis do ponto de vista químico e vamos discutir por que é impossível que essas reações especificamente, por que elas não ocorrem e por que outras reações, esse processo de retransformação de produto em matéria-prima é possível. Agora nós vamos compreender melhor como é que funcionam essas reações que são reversíveis. Pois bem, vamos considerar o seguinte sistema. Nós temos um becker com água, e ele vai ser tampado. Então, trata-se de um sistema fechado. Um sistema que eu não posso ter troca de matéria com o ambiente externo. Esse copo ele não pode perder água. No entanto, ele está a temperatura constante e pode haver troca de energia. Observando mais de perto, nós temos que essa água no estado líquido ela pode absorver energia do ambiente de modo que ela pode passar do estado líquido para a fase vapor. Esse processo ele vai acontecendo constantemente até que toda a atmosfera interna do becker ele fique completamente preenchido de vapor. E chega num dado momento que nós não percebemos mais variação na quantidade de água líquida. Tá? Então, já que nós não percebemos variação, nem nenhuma diminuição na quantidade de água líquida, será que esses processos de troca de fase, será que eles pararam completamente? Ou será que eles ainda podem continuar acontecendo? Será que o sistema ele está realmente parado? Observando microscopicamente, nós temos o seguinte, nós temos que, ao mesmo tempo que uma molécula de água
após atingido esse estado de não variação do volume líquido. Ao mesmo tempo que uma molécula de água ela pode escapar para a fase vapor, nós temos também que uma molécula de água no estado vapor, ela pode condensar, ela pode novamente se tornar água líquida. E esse processo ele vai acontecendo constantemente, mesmo que toda a atmosfera interna do becker ela já esteja completamente preenchida de vapor de água, tá certo? É um processo dinâmico, é um processo que acontece de forma constante. Nós temos então um processo constante de ida, que vai da água do estado líquido para a água do estado gasoso, e um processo de volta, o processo da água gasosa para a água líquida. Esse é um processo que nós chamamos de reversível, um processo que tanto pode acontecer numa direção quanto na direção inversa. Embora esse se trate de um processo físico, um processo que existe apenas mudança de fase, esses processos reversíveis eles também podem acontecer nas reações. E aí nós chamamos de reações químicas que são reversíveis, em que nós temos, por exemplo, os reagentes A e B interagindo, quebrando ou formando novas interações, formando os produtos C e D, e ao mesmo tempo que esses componentes C e D, eles podem interagir entre si e restituir os componentes A e B. Nós temos então associada aqui uma reação direta e uma reação inversa. As reações químicas reversíveis, elas são, portanto, representadas por essas setas duplas. Já que nós temos uma reação acontecendo no sentido direto e uma reação acontecendo no sentido inverso, certamente nós podemos associar a isso duas velocidades, uma velocidade direta e uma velocidade inversa. Consideremos o seguinte: à medida que uma reação ela vai acontecendo, eu posso ter uma velocidade direta que, num certo momento, ela alcança a mesma velocidade da reação inversa. E quando essas duas velocidades são iguais, quando não existe mais variação na concentração tanto do reagente quanto na concentração do produto, nós dizemos que esse sistema ele alcançou o estado de equilíbrio químico. A partir daí, nós podemos formar um conceito bem definido do que seria este equilíbrio químico. O equilíbrio químico são reações ou processos reversíveis em que reagentes e produtos coexistem, sendo que a velocidade das reações direta e inversa são iguais. E, a partir disso, nós temos algumas consequências. Primeira delas é a seguinte: as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes, mas a reação não para. Portanto, nós chamamos o estado de equilíbrio químico como um equilíbrio dinâmico. Ele é diferente do equilíbrio que nós vemos na física, porque lá nós temos um estado de equilíbrio que é estático, as coisas param de acontecer, os fenômenos cessam. No entanto, no equilíbrio químico, esse estado é dinâmico. Eu tenho, ao mesmo tempo que produtos, eles se restituem nos reagentes e os reagentes formam os produtos. Microscopicamente, essa mudança existe. No entanto, macroscopicamente, de fora, nós não podemos ver nenhuma mudança aparente, certo? Existe um detalhe bastante importante na definição de equilíbrio químico. Preste atenção, por exemplo, aí nesse gráfico A. Eu posso atingir o equilíbrio químico de modo que a concentração do produto ela é igual à concentração do reagente. No entanto, eu também posso ter, conforme o gráfico B, um estado de equilíbrio em que a quantidade de produtos ela se mantém acima da quantidade de reagentes. E eu também posso ter um gráfico, conforme o C, em que a quantidade de reagentes no equilíbrio ela supera a quantidade de produtos. Portanto, preste atenção. A exigência para que eu tenha um estado de equilíbrio é que a velocidade de formação do produto seja igual à velocidade de restituição dos reagentes. Não necessariamente eu preciso ter uma concentração de produtos igual à concentração de reagentes. Posso ter? Posso, mas isso não define o estado de equilíbrio. Apenas as velocidades serem as mesmas, tá certo? Agora, do ponto de vista matemático, eu também posso fazer uma interpretação. Consideremos então uma reação genérica, os reagentes A e B reagindo e formando os produtos C e D,
cada um acompanhado do seu respectivo coeficiente estequiométrico. E a partir disso nós temos uma reação direta, né? Uma reação de A mais B dando C mais D, mas eu também tenho uma reação inversa acontecendo, em que C e D formam A mais B. Conforme os conceitos que nós aprendemos em cinética, nós temos e podemos definir uma equação de velocidade dada para cada uma dessas reações, em que a velocidade direta ela é igual à constante de velocidade direta vezes os reagentes A e B, cada um elevado ao seu coeficiente. Da mesma forma, nós temos uma expressão da lei de velocidade inversa, em que a velocidade inversa ela é igual ao coeficiente da velocidade inversa, vezes os produtos C e D, cada um elevado ao seu coeficiente. No estado de equilíbrio, isso nós já sabemos que a velocidade direta ela deve ser igual à velocidade inversa, e substituindo pelos seus respectivos valores, nós temos que a constante direta ela é igual a A vezes B elevado a cada um aos seus coeficientes, e isso é igual à constante inversa vezes os produtos C e D, cada um elevado ao seu coeficiente. Reorganizando essa equação, nós temos que a razão da constante direta pela constante inversa ela é igual à multiplicação dos produtos elevados aos seus coeficientes pela multiplicação dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Essa razão que existe entre as constantes nós podemos reescrever como uma nova constante, que nós chamamos de Kc, é a constante de equilíbrio. E então nós chegamos na definição da equação da constante do equilíbrio, em que a constante do equilíbrio é igual à multiplicação dos produtos elevado aos seus coeficientes dividido pela multiplicação dos reagentes elevado aos seus coeficientes. O que é que nós podemos interpretar a partir do valor que irá produzir essa constante? Nós temos que, quando essa constante assume um valor maior do que 1, nós temos uma maior tendência de formação de produtos, tá certo? E quando esse valor é menor do que 1, vai diminuindo a tendência de formação de produtos e vai aumentando a tendência de formação de reagentes. Então nós vamos resolver um problema que envolve essa constante de equilíbrio. Esse problema diz assim: um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação 2SO2 reagindo com oxigênio em equilíbrio com 2-trióxido de enxofre. Em um recipiente de 1 litro, foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de trióxido de enxofre medido foi 4. O valor aproximado da constante de equilíbrio é, e ele dá as alternativas. Como é que nós temos que pensar esse problema? É o seguinte, ele fornece para nós a reação química em equilíbrio, ele nos fornece os valores dos coeficientes estequiométricos, e a partir dessa proporção que nós temos, e dos valores que foram adicionados em quantidade de matéria de cada componente, nós podemos definir qual foi a quantidade que reagiu e qual foi a quantidade de cada componente que havia no equilíbrio. E a partir disso nós podemos colocar na equação e descobrir qual o valor da constante, tá certo? Fica mais fácil se nós fizermos isso no formato de uma tabela, em que nós temos as quantidades iniciais, que foram adicionadas de 6 mols, de 5 mols, e como a equação ela estava no tempo inicial, eu ainda não tinha nenhum produto sendo formado. Um dado importante que o problema nos forneceu foi a quantidade de trióxido de enxofre que havia no equilíbrio, que foi de 4 mols. Então, já que foram formados 4 mols de trióxido de enxofre, estequiometricamente eu posso definir quais foram as quantidades de cada reagente que foi gasto durante um processo. Então, foi gasto uma quantidade de 2 mols de oxigênio mais 4 mols de dióxido de enxofre. Fazendo a subtração por cada quantidade que foi adicionada, nós temos que no estado de equilíbrio restaram 2 mols de dióxido de enxofre, 3 mols de oxigênio e 4 mols de trióxido de enxofre. Como o sistema estava num volume de 1 litro, então essa quantidade também corresponde à concentração de cada componente no equilíbrio. Agora, basta simplesmente substituir na equação
da constante de equilíbrio, que é o produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico dividido por cada um dos reagentes, cada um elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Nós temos que 4 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado vezes 3 é igual à constante de equilíbrio. No final, nós produzimos uma constante que equivale a 1,33. Ela não possui nenhuma unidade, porque, algebricamente, cada valor ele é cancelado na equação. Como ela produziu um valor de constante maior do que 1, nós podemos inferir que havia uma maior tendência de formação de produto. Bem, pessoal, para a gente continuar falando de equilíbrio químico, a gente precisa falar do princípio de Le Chatelier, que trata do deslocamento do equilíbrio na reação. O princípio de Le Chatelier diz que, quando se provoca uma perturbação sobre o sistema em equilíbrio, ele tende a se deslocar no sentido de fuga frente à ação aplicada, ele tende a anular essa ação. E aí tenta se reajustar a uma nova situação de equilíbrio. No princípio de Le Chatelier, a gente vai considerar 3 variáveis que vão afetar esse deslocamento do equilíbrio. A primeira variável é o efeito da concentração. A concentração, ou mais concentração de reagente, ou mais concentração de produto. A gente vai pegar uma reação de obtenção de amônia para exemplificar, para a gente conseguir visualizar melhor esse deslocamento. E a gente exemplificar, né? E aí vamos supor que tenhamos nitrogênio, hidrogênio e NH3 em um recipiente mantido a uma temperatura constante. Todos eles estão em equilíbrio. E aí, em seguida, vamos adicionar mais nitrogênio nesse recipiente, mais reagente. O que ocorrerá quando a gente fazer isso? Como é que vai ficar o equilíbrio desse sistema? Como vai se deslocar? A concentração do nitrogênio vai aumentar. E aí o sistema, como já fala no princípio de Le Chatelier, o sistema vai procurar novamente esse equilíbrio quebrado pela adição de mais nitrogênio. E aí vai acontecer, ele vai diminuir, será feito diminuindo a concentração de nitrogênio e de hidrogênio e vai aumentar a concentração de NH3. E o sentido do deslocamento vai ser no sentido direto, que vai ser o sentido do produto. E se não adicionássemos nitrogênio e sim mais NH3, como o sistema responderia? Da mesma forma, ele procuraria novamente o equilíbrio quebrado, né? Por mais adição de NH3. E aí, nesse caso, o equilíbrio seria alcançado aumentando as concentrações de nitrogênio e de hidrogênio. E aí dizemos que o equilíbrio foi deslocado para a esquerda no sentido dos reagentes. A segunda variável que vai afetar no deslocamento do equilíbrio na reação vai ser a pressão. A gente vai continuar trabalhando com essa mesma reação de obtenção da amônia, tá? Para conseguir visualizar. E aí a gente supõe que o volume desse recipiente seja diminuído, mantendo a temperatura constante, lembrando bem. Como esse sistema vai reagir? Neste caso, o equilíbrio ele vai se deslocar para a direita, no sentido, né, de produção de mais produto, e aí formando menos nitrogênio e menos hidrogênio. Dessa forma, ele minimiza a pressão total do sistema, né, por meio da redução do número total de moléculas. E se, ao invés de diminuíssemos, a gente aumentasse esse volume do recipiente, e aí o sistema agora ele reagiria, né, na diminuição repentina da pressão total, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Ou seja, o equilíbrio é estabelecido com menos NH3, formando e mais nitrogênio e hidrogênio. Este caso depois de
restabelecer o equilíbrio, embora tenhamos menos NH3 e mais hidrogênio e mais nitrogênio, as concentrações de todos eles diminuem como consequência do aumento do volume do recipiente, tá? Nesse caso aqui tem um erro no slide, pessoal, mas a terceira variável é a temperatura. Caso nesse mesmo sistema que a gente está usando aqui, a gente aumentasse a temperatura, o que aconteceria? Nesse caso, com o aumento da temperatura, o sistema iria no sentido de maior ganho de energia, que seria o sentido dos reagentes, tá? E aí no sentido inverso. E se caso a gente diminuísse essa temperatura, o que aconteceria? O sistema procuraria novamente o equilíbrio, né? Porque a partir do momento que muda essa variável da temperatura, o sistema vai procurar por si só o equilíbrio, tentando voltar ao que estava. E aí, neste caso, o sistema deslocará o sentido para a direita, no sentido direto, que é onde proporcionará o maior ganho de energia. Então, pessoal, aqui eu vou trazer um videozinho para vocês conseguirem ver. É uma reação bem simples, se chama água furiosa. E ao decorrer do vídeo eu vou explicando para vocês, tá? Os reagentes usados aqui foram água destilada, uma garrafa transparente de 500 ml, glicose e hidróxido de sódio, tá? Soda cáustica. A primeiro momento, vai se diluir o hidróxido de hidrogênio em 100 ml de água. A seguir, dissolve a glicose. Depois disso, a gente coloca na garrafa, né? Transparente, a glicose diluída e o hidróxido de sódio. A gente vai pingar 20 gotinhas de azul de metileno, né? Para dar uma visibilidade na reação. E aí a gente vai completar essa garrafa com água. Nesse momento a gente agita aí, ó, vai ficar bem forte, né? Com a agitação, a cor vai ficar bem visível. E aí a gente espera, a gente observa para ver o que acontece. E aí o sistema volta a ficar em equilíbrio, ele volta a ficar neutro, sem nenhuma variação de cor. Mais uma vez, né? Aqui, pessoal, a gente tem o azul de metileno como um catalisador, que ele vai ser um catalisador na reação de oxidação e redução da glicose, e que atua também como indicador, já que ele muda de cor, né, quando maior ou menor presença de oxigênio. Quando a gente sacode ali o líquido dentro da garrafa, aquilo ali faz com que o líquido que está dentro da garrafa tenha mais contato com o oxigênio. E aí, dessa forma, faz com que o azul de metileno reaja e seja um indicador de cor. E nesse caso, gente, como a glicose está em meio aquoso, básico, resultante, né, da mistura do hidróxido de sódio, e ele é oxidado. Aí, pessoal, eu coloquei o vídeo de novo para passar, porque quando o sentido dessa reação, quando a gente agita, né, esse líquido dentro da garrafa, o azul de metileno tem novamente a cor, né, dele. Isso, gente, ocorre, o deslocamento dessa reação vai ser pro sentido inverso, no sentido de
de reagentes. Quando essa mistura volta a ficar em repouso, o oxigênio volta para a atmosfera, essa substância que está dentro da garrafa tem o seu equilíbrio deslocado para a direita, no sentido direto da reação. Então, acaba que a gente pode ver um experimento que a gente consiga ver esse princípio de Le Chatelier do deslocamento do equilíbrio. No que se refere ao equilíbrio de sistemas aquosos e pH, antes de tratarmos de forma mais aprofundada do pH, é importante que saibamos algumas características da água, essencialmente. Bom, as moléculas de água, elas têm por característica a capacidade, né, de sofrerem ionização. Geralmente, essa ionização em condições normais, ela é bastante baixa. Somente 2 em cada milhões ou bilhões de moléculas podem ser ionizadas. No entanto, se considerarmos um meio ácido ou um meio básico, isso pode se tornar mais intenso e, a partir dessas características, surgem outras propriedades ou tem-se conhecimento de outras propriedades bastante importantes. Observem que a água ela é uma substância polar e ela tem como característico o comportamento anfótero. E esse comportamento anfótero é a capacidade de, ora, agir como um ácido, ora, agir como uma base. Isso acontece de que forma? Observem no slide que a água, né, ela por ser uma substância polar, ela cria polos nas moléculas. O oxigênio é mais eletronegativo, portanto, ele concentra a maior carga parcial negativa e o hidrogênio fica com a carga parcial positiva. Observem que, quando uma molécula de água se aproxima da outra, o hidrogênio ataca o oxigênio e, a partir daí, é possível, né, a ionização, formando o íon hidrônio, H3O+, que na maioria das vezes é representado por A+, e uma hidroxila, que é o OH-. Aqui também observem que há uma reação, como foi dito anteriormente, em equilíbrio, já que há uma reação direta e uma reação inversa, ou seja, há sendo formados produtos e os produtos estão reagindo, formando novamente os reagentes dessa solução. Bom, como também foi falado anteriormente, é possível que calculemos as concentrações parciais a constante de equilíbrio para a auto-ionização da água, por meio daquela fórmula que foi dita por Paulo anteriormente. A concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Notem, no entanto, que a água, por ser um solvente, ela tem sua integridade praticamente inalterada na solução. Então, a gente nem considera essa água no denominador. O Kc, portanto, é apenas o produto de H+, vezes OH-. Como essa é uma característica própria da água, esse Kc ele é chamado de Kw, e o W vem do inglês, water. E, a partir de cálculos, né, os químicos determinaram que o Kw, ou seja, a concentração de H+, vezes a concentração de OH- é igual a 1,1, né, vezes 10 a menos 14. Bom, e a partir daí que a gente começa a fazer as relações com o pH, que talvez seja algo mais conhecido por vocês já possam ter visto em alguma ocasião. Bom, antes de falar do pH, observemos. Quando a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, dizemos, né, que o meio está neutro, bem como quando a concentração de H+ é superior à de OH-, o meio estará ácido, e por fim, quando a concentração de H+ é inferior à de OH-, dizemos que o meio está alcalino ou que o meio está
básico. Bom, o pH, na verdade, ele é uma maneira quantitativa de nós verificarmos a acidez ou a basicidade ou a alcalinidade de um determinado meio. O pH, ele é assim chamado, ele é, na verdade, uma abreviação, né? uma sigla do potencial hidrogênio único. Na maior parte das vezes, e é quando a gente não considera, por exemplo, soluções muito diluídas ou soluções que estão acontecendo vários equilíbrios simultâneos, podemos calcular o pH como sendo o menos o logaritmo da concentração de H+, do meio. E há inúmeras maneiras de se fazer esse cálculo, seja por meio de equipamentos de laboratório, como o que está aqui representado, o pH-metro, ou por meio de algumas técnicas analíticas, ou por meio de papel de tornassol, que esse papelzinho aqui, que ele vai reagir de acordo com a característica do meio. Observem que aqui temos uma escala de pH. Esse papel, quando em contato com alguma solução, ele irá ficar em uma determinada cor a depender do meio. Como assim? Observe, a escala de pH ela varia de acordo com a concentração de H+, e de OH- no meio. Observe que quando a concentração é próxima de 7, né? Quando o pH é igual a 7, quando a espécie tem o meio tem caráter neutro, o papel de tornassol ficará verde. E a partir disso, né, se ficar mais próximo das cores mais frias, do azul, do roxo, do violeta, quer dizer que o meio está mais alcalino. E se ficar um pouco mais próximo do vermelho, do amarelo, do laranja, quer dizer que as cores estão são mais quentes, né? E que o pH é mais baixo, ou seja, a concentração de H+ é maior. Essa escala varia de 0 a 14 para os máximos, respectivamente, de ácido e base. E é muito importante entender o funcionamento do pH, porque ele tem muitas aplicabilidades no nosso dia a dia. Por exemplo, é bastante utilizado pelos agricultores, pelos engenheiros agronômicos, para determinar se um solo é ou não apropriado para uma determinada plantação. Né? Quando o pH está ácido demais ou básico demais, há processos de correção de pH para que ele fique adequado e, a partir daí, as plantações poderem ser feitas normalmente. Também é importante na produção, na indústria farmacêutica, na produção de medicamentos, já que determinadas substâncias elas precisam estar em um pH específico para que possam agir nos organismos vivos e fazerem suas funções fisiológicas e atuar no tratamento, né, de doenças. Também a nível biológico, a gente pode considerar as enzimas, que são os chamados catalisadores biológicos, uma vez que elas também só atuam em um pH específico, né, para que elas possam fazer sua função. Aqui a gente tem um aplicativo, o PET, que é um software da Universidade do Colorado, que faz com que a gente possa ter uma noção sobre determinadas espécies, determinados componentes e quais os pHs delas. Observem no vídeo. Bom, por exemplo, se a gente tiver uma solução com ácido de bateria de carro, por exemplo, observem que o pH dessa solução é muito próximo de 1, ou seja, um pH de caráter ácido, muito ácido, por sinal, né? A concentração de íons H é muito alta. Se a gente considerar, por exemplo, café tem característica também ácida, pH
muito próximo de 5, ou seja, um pH ácido. Se nós considerarmos outro elemento, por exemplo, o desentupidor de canos, né, que é o hidróxido de sódio ou a soda cáustica, NaOH, ela tem um pH próximo de 13, ou seja, um pH bastante alcalino, um pH bastante básico. E há outras substâncias que vocês podem testar. Eu irei encaminhar, né, o link desse programa para vocês. Bom, dando aqui continuidade, vamos fazer, né, um exercício sobre a determinação, o cálculo do pH de forma propriamente dita. Bom, em um laboratório, um analista químico, utilizando um pH-ômetro, determinou que, em uma amostra de vinagre de uma marca Z, a concentração de íons H+, era de 3,84 vezes 10 a menos 5. Com base nessas informações, determine o pH desse vinagre. Bom, observem que aqui a gente tem a reação do vinagre. Mais uma vez eu vou reiterar que é uma reação que está em equilíbrio. Esse vinagre ele libera íons H+, e íons acetato. Então, esses íons H+, eles vão interagir com os eletrodos do pH-ômetro e a partir daí é possível, né, que a quantificação da quantidade de íons H+, que estão presentes nessa amostra. Como foi dito anteriormente, o pH é calculado como sendo o menos logaritmo da concentração de H+, já que o enunciado nos deu essa concentração, podemos substituir, né, que o pH é igual ao menos o log de 3,84 vezes 10 a menos 5. Usando as propriedades do logaritmo, né, propriedade do expoente, o expoente passa multiplicando o log, então fica menos 5 log de 10, novamente a propriedade do logaritmo, né, o logaritmo do produto é também o logaritmo da soma, então fica menos, abre parênteses, mais o log de 3,84. O pH, portanto, é igual 5 vezes log de 10 na base 10 é 1, menos, né, fazendo jogo de sinais, menos com mais dá menos, o log de 3,84. Então, fazendo essa conta, a gente encontra que o pH é próximo, né, de 4,41. Bom, é que a gente encerra a nossa aula. Para isso, tem essa proposta de atividade, né, que é para vocês fazerem a pesquisa de 3 reações reversíveis, 3 reações em equilíbrio que são consideradas importantes, e vocês vão destacar a sua utilização, quais moléculas ou quais átomos compõem essas reações reversíveis, esse equilíbrio químico, e sua relevância, sua aplicabilidade, seja ela em termos sociais, industriais ou biológicos. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima aula.